Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à apresentação do primeiro trimestre de 2022 do Fundo Imobiliário XPX CETER-2. A gente vai começar, não é, como sempre, com a carta do gestor. Esse é o primeiro apresentação trimestral desse fundo, que foi captado no segundo semestre do ano passado. Então, estamos fazendo agora a nossa primeira apresentação. Recapitulando um pouquinho aqui sobre o cenário macro, não é? O crescimento esperado do PIB para 2022 está em 0,7%, de acordo com o Boletim Focus, o que representou um aumento em relação ao trimestre anterior, que tinha uma previsão de 0,3%. Isso, de certa forma, mostra aí, não é, a resiliência da nossa atividade econômica no Brasil, mesmo enfraquecida pela alta da taxa de juros e também pela alta da inflação. A preocupação hoje no Brasil é a alta da inflação, não é, que fez o Banco Central manter sua postura hawkish ao longo do primeiro trimestre agora do ano de 2022. A expectativa de inflação, mesmo não é, com o aumento da taxa básica de juros feita pelo Banco Central, continua acima da meta de 2022. Fora isso, nós temos aí uma volatilidade no cenário global, não é, e também no cenário doméstico, advindo aí, por exemplo, né, da elevação da taxa básica de juros dos Estados Unidos, do choque do preço dos commodities, da crise do Covid, que a gente está vendo aí novos desdobramentos hoje na China, um lockdown muito grande, e também a corrida presidencial no Brasil, e fora isso, a guerra na Ucrânia, que pode aí tomar outras proporções e já vem impactando a cadeia de abastecimento global, de certa forma. Falando do nosso setor, né, do setor qual a gente está focado nesse fundo, que é o setor logístico, o mercado de galpões aqui no Brasil, né, nos mercados de alto padrão, mostrou números positivos. O aumento do preço pedido no aluguel no Brasil, na média, saiu de R$ 20,60, foi para R$ 20,80, e teve uma leve queda na taxa de vacância, de 11,5% no quarto TRI de 2021 para 10,5% no primeiro TRI de 22. No estado de Minas Gerais, que é onde a gente tem um dos investimentos, nós temos um investimento em Contagem, a taxa de vacância também caiu de 0,8% no quarto TRI de 21 para 0,5% no primeiro TRI de 22, ou seja, não existe galpão vago hoje em Contagem. E, além disso, o preço pedido não é, apresentou um expressivo crescimento, saiu de R$ 28,97 na média, para R$ 33,00 agora no fechamento do primeiro TRI de 2022. No Distrito Federal, que é o local do segundo investimento do fundo, a taxa de vacância se manteve estável em 7,36%, porém, a gente vê, por ser um estoque muito baixo dentro do portfólio que existe lá em Brasília, uma queda no preço pedido de R$ 23,00 para R$ 20,50. Isso não quer dizer que está havendo aí uma baixa geral no preço, tá? É só porque o estoque que sobrou, que representa esse 7,36%, é o estoque de qualidade inferior e também de localização pior. Então, para conseguir alugar, ele precisa baixar o preço, mas o nosso produto, por ser melhor, vai conseguir pegar preços bem mais elevados do que esse. No âmbito do fundo, só recapitulando, a gente fez agora, em maio, a segunda alocação de capital por projeto de Contagem, um projeto com 48 mil metros quadrados de ABL, que era bruto alocável, e a gente alocou R$ 30 milhões para esse investimento nesse momento. Então, com isso, a gente já tinha feito a aquisição em dezembro do projeto de Brasília, o fundo finalizou a alocação de capital entre esses dois projetos. O projeto de Brasília é um projeto de quase 68 mil metros quadrados, e para lá a gente alocou R$ 40 milhões. Passando para o próximo slide, a visão geral do fundo, né? A gente tem aí 70,3 milhões de capital alocado, do total captado de 102 milhões de reais. A gente tem 21 milhões de reais de dry powder, de capital não alocado, né? Somado com a provisão de taxa de administração, dry powder e custo de oferta, a gente chega nos 102 milhões de reais. A gente tem uma distribuição hoje bem parelha entre o projeto de Contagem e o projeto de Brasília.
Seguindo aqui, né, por enquanto a gente vai ver nos próximos trimestres ainda a visão geral do fundo por custo no método de avaliação de cada um desses investimentos. Então, vai ser o que a gente realmente tirou do fundo e colocou dentro do projeto, né, como investimento. Então, para o caso de Brasília, nós temos aí 97,5% desse projeto e a gente já aportou 8,8 milhões de reais, e para Contagem também temos 97,5% e aportou 6,4 milhões de reais, totalizando 15 milhões e 200 mil reais aportados nesses dois projetos, que hoje é o valor deles, né, dado que estão a custo. Seguindo nos destaques do trimestre, não é? O principal destaque foi a conclusão da aquisição do terreno de Contagem e, com isso, a finalização da alocação do capital do fundo dentre os projetos, e os dois projetos já estão em fase de aprovação, e a gente tem aí, vamos entrar no detalhe, mas temos expectativa de começar as obras destes dois projetos ainda no segundo semestre de 2022. Então, aqui é só para a gente ter o timeline, né, nosso histórico das aquisições e do que foi acontecendo ao longo da vida do fundo. Em novembro, a gente concluiu a primeira oferta, dezembro, Brasília, maio, aquisição de Contagem. Sobre o cenário macroeconômico, isso aqui é uma carta do nosso time de economia, aqui da XP Asset, é uma carta bem profunda, com bastante detalhes, vale a pena a leitura a posteriori para vocês. Nossa projeção consolidada de retorno dos projetos continua em linha, né, com o que foi o que nós falamos aí na nossa oferta. Então, a gente tinha, no momento da oferta, 29,7% expectativa de retorno. Hoje, um pouquinho acima, 30,8% de retorno. A Selic, no momento, quando a gente estava fazendo a oferta, estava em 7,75%. Hoje está em 12,75%, mas mesmo assim a gente está superando em muito aí a taxa básica de juros nessa nossa projeção de retorno. Então, aqui é só o resumo do nosso portfólio. Um ativo em Minas Gerais, outro ativo no Distrito Federal, duas praças muito interessantes para desenvolvimento logístico, como a gente falou bastante ao longo do nosso roadshow. Uma BL total aí nesses dois empreendimentos de 116 mil metros quadrados, porque a gente vai desenvolver. Sobre o projeto de Brasília, que foi o nosso primeiro investimento, né? O projeto ele está em fase de aprovação, ele já está bem avançado nessa aprovação, a gente tem expectativa de que saia o nosso alvará para iniciar a obra, nossa permissão para iniciar a obra, ainda dentro de agosto de 2022, tanto é que nós já iniciamos o processo de concorrência para a contratação da construtora que vai fazer essa obra. Então, com isso, conseguindo aprovar em agosto de 22, a gente tem aí uma previsão de construção de 12 meses e entrega em agosto de 2023. Seguindo para a Contagem, a gente está aqui em fase de aprovação, está um pouquinho atrás no nosso cronograma, comparativamente com Brasília, tá? A gente tem uma expectativa de, em setembro, mais para o final de setembro, conseguir fazer a aprovação desse projeto para iniciar a obra em outubro. Então, a gente vai começar logo em seguida também já o processo de concorrência para a contratação da construtora. Para lá em outubro, a gente já está com a construtora contratada e saindo no final de setembro a licença de construção, a gente já mobiliza e começa a obra em outubro. Vamos lá. Vamos responder as perguntas aqui. Como essa é a primeira apresentação, os projetos ainda estão em fase de aprovação, a gente não tem tanta informação assim, então acaba sendo uma apresentação mais rápida, mas a gente tem uma pergunta aqui, vamos respondê-la. A pergunta é: o retorno projetado de 30,8% ao ano ou no final do projeto? E como serão as distribuições? Terá tributação? O retorno projetado de 30,8% é ao ano, certo? Desde a alocação dos investimentos em cada um dos projetos até a distribuição final dos investimentos. Então, a gente está falando aqui entre, dezembro de 2021, desculpa, quando a gente fez a alocação de Brasília, até o que a gente está projetando como desinvestimento
que ali são 36, 38 meses, que daí sim são o final dos projetos, a venda desses ativos e a distribuição do dinheiro para os investidores. Isso anualizado vai ter uma tira aí de 30,8% na taxa interna de retorno. E as distribuições são conforme, não é, os desinvestimentos ou eventualmente conforme algum excesso de caixa que seja gerado pelo fundo que já é distribuído para os investidores. Sobre a tributação, o que é distribuído para os investidores a título de amortização e também a título de distribuição de dividendos do fundo é isento, porque é um fundo de investimento imobiliário com foco, não é, em desenvolvimento de galpões logísticos. Então, não há tributação para o investidor pessoa física. Vamos esperar mais um minutinho, ver se tem mais alguma questão. E não tendo novas questões, a gente encerra a apresentação. A apresentação trimestral de resultados do fundo XP Exter 2 está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos novamente nosso canal de relação com investidores, ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos, um bom dia e sempre relembrando que a gente está sempre à disposição para esclarecer eventuais questionamentos através do canal do RI. Obrigado e bom dia.